Tudo bem com vocês? Quem fala é Guilherme Caixa Gameplays para gravar mais um vídeo de... a gente vai reagir ao resumo de Fiona Cake, que é basicamente uma continuação de Fiona Cake... de Fiona Cake não, de Hora de Aventura no universo paralelo, tá galerinha? Já vai deixando aqui o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, então vambora. No último vídeo a gente basicamente reagiu ao vídeo de Hora de Aventura. Como eu vi que vocês gostaram bastante, eu também amo a Hora de Aventura, a gente vai continuar e ver o que foi que rolou no Infione Cake primeira temporada. Que tá lançando a segunda temporada agora e eu tô assistindo. Assim que sair um resumão da segunda temporada, eu trago aqui também, beleza? Então vambora. Todos nós conhecemos o vasto universo de Hora de Aventura, com diversas teorias, pequenos detalhes que moldaram sua história, personagens secundários que contêm uma gigantesca história a ser explorada, criando assim um cartão com mais lojas Verdade, é de muito todas legal as esse animações. desenho. Isso tudo sem contar os seres cósmicos, como Golby, o destruidor de universos, Lich, a encarnação do mal, e Prismo, o mestre dos desejos. E bem, Fiona e Cake não ficam por fora desse universo. Então hoje nós vamos conhecer sua história do início ao fim. Bom, nesse ponto muito tempo se passa desde o fim da série original, tanto que o Rei Gelado voltou à sua forma humana, Marceline e a Princesa Jujuba agora são um casal, Lich ainda estava solto e perdido em algum universo distante, mas por outro lado Beth, a esposa de Simon, se foi para sempre depois de colocar a coroa do Rei Gelado para se fundir com Golby e assim salvar o mundo, direcionando sua carnificina para outro lugar. O Rei Gelado, agora sem seu amor, não vê mais sentido na vida, está disposto até mesmo de dar sua alma em rituais malignos para tentar trazer Beth de volta, enquanto viajava entre dimensões e realidades junto de Fiona e Cake, as versões femininas de Finn e Jake. E bem, é aqui que nós temos início a toda essa história. Tudo começa com Fiona e Cake em um sonho, enquanto estão lutando para salvar as pessoas da cidade que foram raptadas por um carro com cara de rato. Porém, as coisas não iam bem para nossa heroína que estava em desvantagem. E foi nesse momento de desespero que ela foi salva pelo lindo Príncipe Gelado, com um olhar marcante que as convida para se juntar a ele em uma aventura. Porém, para desespero dela, o despertador toca e Fiona se vê novamente em sua triste vida comum. Vendo que tudo não passou de um sonho, a garota volta à realidade e começa a se preparar para mais um dia de trabalho. Enquanto sua dona se arrumava, Cake se sente misteriosamente atraída por um forte brilho vindo da máquina de gelo da geladeira. Fiona percebe que sua gata estava com algum problema e logo liga para o veterinário para marcar o horário. Dito isso, ela vai direto para seu trabalho, levando sua gata junto para depois elas irem até a consulta. Fiona trabalha como guia em um ônibus que roda pela cidade e lá nós podemos conhecer Marshall Lee, a versão masculina de Marceline. No entanto, durante seu trabalho, Cake mais uma vez se sente atraída pelo gelo e causa uma grande confusão no ônibus, fazendo assim sua dona ser demitida. Então, após essa infelicidade, a garota vai até a padaria do Gary, ou Príncipe Jujuba, que tenta animá-la com um novo doce que ele tinha feito. Dito isso, depois de passar um tempo conversando, Fiona se deu conta que estava atrasada para a consulta de Cake e sai correndo. Mas no meio do caminho, se encontrou novamente com Marshall Lee, que estava ali para fugir de sua mãe. Fiona pede para que ele avise que seu aluguel iria atrasar, pois teria que pagar o veterinário, que seria muito caro. E ainda por cima, ela tinha sido demitida. O garoto, por sua vez, dá a sugestão dela ir até um parceiro dele, que poderia resolver isso muito mais barato e sem aquela dor de cabeça. E bem, sem escolhas, ela aceita a ideia. Depois de caminhar pela floresta, ela se encontra com Hunter, que a leva até um amigo de Marshall, o Ellis, a versão masculina da Princesa Caroço. Que bem, é um malandro que tentou enganar, dizendo que poderia entender os animais e conversar com eles. Mas na verdade, ela só dá a erva de gato para Cake, deixando ela assim doidona. Depois de um tempo, a gata mais uma vez é atraída por um forte brilho e sai correndo, chegando assim em um carrinho de sorvete gerenciado pelo Rei Gelado versão mulher. E ao entrar lá, ela simplesmente desaparece. Embora o cartão tenha começado explorando o universo de Fiona e Cake, nós voltamos nossa atenção para Simon, um antigo Rei Gelado, que sofreu muito quando enlouqueceu com o poder da coroa, mas ficou ainda mais louco quando perdeu seu amor depois do fim da série de Hora de Aventura. Embora o primeiro episódio tenha sido alegre e cheio de entusiasmo, o segundo conta com o redescobrimento de Simon, que ainda sofre muito com os traumas do passado. Mas ainda assim é interessante analisar o quanto ele vai evoluir desde a série principal até o fim do show de Fiona e Cake. Bem, o episódio começa com Simon e Marceline fugindo de uma horda de zumbis doces, o que felizmente consegue. No entanto, o antigo Rei Gelado ainda estava incerto do que fazer, pois se ele usar a coroa ficaria louco, mas se não usasse, Marceline ficaria em perigo. Sei que depois de brincar um pouco com ela para livrar desse medo recorrente, os dois acabam dormindo no meio do esgoto. Dito isso, nós voltamos ao presente do cartoon, onde Simon vive sua vida triste e monótona, estando em uma situação parecida com a que a Fiona estava. Uma vida sem sentido, apenas repetindo sempre as mesmas ações sem nenhum propósito. Bem, ele então começa a se preparar para abrir sua casa, que funciona como uma exposição de itens do século XX. Em outras palavras, ele é agora a relíquia do passado. Foi nesse momento que uma garotinha vestindo cosplay de Fiona
aparece pedindo para que ele autografasse seu livro, contando as histórias de Fiona e Cake. Porém, Simon não gostava nem um pouco da ideia, pois em sua mente, aquele foi um trabalho do Rei Gelado e não dele mesmo. A menina, por sua vez, não recua e começa a contar aos outros espectadores como ele era no passado, e culpa sua esposa Beth por ele virar esse velhote chato. Isso acaba deixando o pobre Simon cheio de raiva, que joga seu livro no lixo, fazendo a garotinha chorar. Então, em meio a esse caos, ele manda todos irem embora e fecha sua casa, deixando claro que ele ainda não superou a perda de seu amor. Dito isso, ele vai até uma sala secreta, onde costuma fazer rituais para tentar trazer Beth de volta à vida, mas acaba falhando mais uma vez. Então, desamparado, ele vai até um bar para encher a cara e afogar as mágoas. Porém, as pessoas daquele lugar não paravam de falar sobre o Rei Gelado e a história de Fiona e Cake, o que acaba deixando Simon muito mal, pois ficou evidente que ele queria deixar esse passado para trás. Felizmente, Finn, o humano, entra em cena e Simon começa a desabafar com ele, dizendo que não aguentava mais ser comparado com o Rei Gelado e que seus dias já não tinham mais sentido. Todo dia ele estava sempre fazendo o mesmo, caminhando em direção do nada. Finn, por sua vez, triste vendo como ele estava, tem a brilhante ideia de levar seu amigo para uma perigosa missão, e a sua ideia principal é deixá-lo à beira da morte para que ele pudesse encontrar seu propósito. Mas infelizmente, nem isso funcionou. Então, depois disso, os dois vão até uma floresta, conhecida como o lugar mais perigoso de Yu. Isso tudo vem dados, pois segundo Finn, o destino os levaria até o lugar onde eles deveriam estar. Encontrando um bom lugar, Finn começa a preparar o acampamento para os dois, enquanto Simon vai até o rio pescar algo para eles comerem. No entanto, enquanto tentava encontrar um peixe, ele acaba se deparando com um peixe gigantesco e monstruoso que começa a atacá-lo. Foi então que Finn aparece como um herói para salvar seu amigo, acertando uma estaca gigante no nariz do monstro, assim o derrotando. Os dois então voltam ao acampamento e começam a comer o peixe na beira de uma fogueira, enquanto conversam sobre o passado. Simon, por sua vez, começa a contar sobre suas aventuras junto de Beth ao ar livre, o que acaba deixando-o deprimido. Vendo que seu amigo já estava sendo afetado mais uma vez pelo passado, Finn pede para que Simon vá até a floresta e encontrar alguns galhos para a fogueira, pois em sua mente tudo o que ele precisava fazer era estar ocupado para esquecer o passado. Porém, em meio à sua aventura procurando galhos, Simon encontra um monstruoso urso que mais uma vez começa a atacá-lo. Finn logo escuta os barulhos e corre para ajudar seu amigo, e após conter o urso, ele manda Simon dar o último golpe no monstro, mas infelizmente ele não teve coragem ou habilidade para conseguir. Então Finn teve que terminar isso com suas próprias mãos, enforcando o monstro e ceifando sua vida. Depois disso, os dois continuam sua aventura até chegarem ao fim da floresta, onde eles agora deveriam se separar. Depois de agradecer Finn por sua tentativa de ajudá-lo, Simon segue seu caminho indo em direção para a cidade humana onde ele vive. E no meio do caminho, ele decide ligar para Marceline para desabafar um pouco. No entanto, ela estava se divertindo junto da Jujuba e Simon ficou sem jeito de contar algo tão delicado para ela dessa forma. Então apenas desliga e continua seu caminho para casa. Chegando lá, mais uma vez ele começa seu ritual misterioso para trazer Beth de volta à vida, mas é interrompido pelo Gancinho, que acaba fazendo perder o controle, causando assim uma explosão. Olhando para a foto de sua amada, ele dá um longo suspiro, se desculpando por fracassar mais uma vez. Porém, foi nesse momento que sua cabeça começa a brilhar e Cake de repente sai de lá. Com isso em mente, nós voltamos para Finn e Jake em uma de suas aventuras, fugindo do Palácio Celestial junto de um ovo falante, até que um cockatrice aparece. Então os dois heróis decidem se fundir para enfim conseguirem derrotar facilmente seu oponente. No entanto, o ponto principal não é esse, e sim o fato de que Prisma está os assistindo esse tempo todo, tão vidrado que ele simplesmente ignora o fato de que seu controle estava tocando um alarme, que muitas vezes não significa algo bom. Voltando para Simon, sua cabeça já não estava nos melhores estados, então ele imaginou que Cake era o portal, mas como Cake não conseguia falar, ele pegou uma coleira que dava a ela a capacidade de falar, e a primeira coisa que ela diz é Fiona, que surpreende muito Simon. Dito isso, ela causa uma bagunça das grandes em sua casa até que finalmente consegue escapar e se depara com um novo mundo. Cake, por sua vez, começa a correr desesperada atrás de sua amiga, até que ela dá um passe errado e simplesmente despenca da cidade humana. Mas no meio de sua queda, ela viu o Reino Gelado, que desperta mais uma vez seu interesse. Bom, sem nada pra fazer, ela acaba passando a noite debaixo de uma árvore e no dia seguinte acaba se encontrando com um esquilo falante que troca informações com ela. Além de, sem querer, também lhe dar uma maçã amaldiçoada que faz ela ficar pequena. Cake, obviamente, fica irritada. Então o esquilo diz que se ela fosse com ele até o mercado, eles poderiam resolver esse problema facilmente. Quando os dois finalmente chegaram no mercado, Cake come um dos morangos que deixava ela maior, voltando assim ao seu tamanho original. Depois de resolver seu problema, a gata decide explorar um pouco mais esse novo mundo. Porém, enquanto ela passeava, acabou destruindo boa parte do mercado, deixando todos ali furiosos.
Voltando para Fiona, nós vemos ela desamparada à procura de sua gata, até que se encontrou com Marshall Lee e Alice, que começou a beber com eles, contando que viu Cake entrar em uma espécie de portal brilhante e sumir. Então, ela decide colocar cartazes por toda a cidade, só que não eram cartazes sobre sua gata desaparecida, e sim sobre o portal desaparecido. Até que depois de um dia inteiro andando, ela se encontra com Gary, que mais uma vez, vendo o estado deplorável que sua amiga estava, decide ajudar. Enquanto isso, do outro lado do universo, Simon mais uma vez começa a fazer seu ritual, ativando o portal novamente, pelo qual Fiona acaba atravessando. Simon, por sua vez, entra em choque ao ver o personagem que ele criou vivinha em sua frente. Fiona, por sua vez, começou a pensar que aquele cara é um louco, então decidiu sair e procurar sua gata, junto daquela garotinha de cosplay que vimos antes. Até que, depois de um bom tempo procurando, elas encontram Cake cercada e presa no meio do mercado, enquanto as pessoas tacavam coisas nela. Ver sua gata ser atacada sem mais nem menos irritou a garota, que começou a lutar contra todos daquele lugar, e felizmente saiu vitoriosa. Porém, logo depois disso, as duas simplesmente somem. Mas antes de sabermos para onde elas foram, nós temos que ir a um outro universo, onde vemos esse cara velho, um semideus que trabalha como uma espécie de policial, que estava capturando uma criatura que quebrou as regras do universo, quando recebeu o chamado para prender outro ser, que é ninguém mais, ninguém menos que Prismo. E o motivo foi que ele não estava fazendo seu trabalho corretamente. Com isso em mente, vamos voltar para a sala do tempo, onde encontramos Prismo completamente desolado e irritado com aquele alarme tocando sem parar. Porém, quando ele decidiu ver o que era, logo percebeu que algum ser havia atravessado de um universo para outro sem sua permissão. E o pior de tudo, os responsáveis por essa travessia eram Fiona e Cake. Vendo a bagunça que elas causaram, ele rapidamente as teletransporta para sua sala, pois se alguém perceber que elas haviam atravessado entre dimensões, causaria grandes problemas. Fiona e Cake, por sua vez, ficam surpresas com tudo o que estava acontecendo. Então, depois de Prismo as transformarem de volta em suas versões originais, aquela que nós conhecemos de Hora de Aventura, ele procurou o portal, que era Simon, para ver se ainda tinha como as enviar de volta, porém, ele já havia fechado. Dito isso, ele decide trazê-lo para sua sala e voltar no tempo para ver suas memórias e entender o que aconteceu. E foi quando ele se deu conta que Simon estava fazendo rituais proibidos para tentar trazer Betty de volta à vida. Fiona e Cake, que estavam completamente perdidas, sem entender nada do que estava acontecendo, pedem por explicações. Então Prismo tenta explicar tudo desde o início. Como nós já sabemos, ele é o responsável por conceder desejos, e muitas vezes esses desejos criam novos universos, com realidades totalmente diferentes. Porém, depois de anos, ele estava cansado de realizar o desejo dos outros, então decidiu realizar o seu próprio, criando assim um universo novo, o universo de Fiona e Cake, que é basicamente uma cópia de Hora de Aventura. Porém, como ele não tinha permissão de criar seu próprio universo ou realizar seus desejos, ele teve que esconder esse universo no cérebro do Rei Gelado. Porém, quando Simon perdeu seus poderes, o mundo de Fiona e Cake também perdeu sua magia. Foi nesse momento, no meio da explicação, que Scaravelho apareceu do lado de fora da sala do tempo, prontinho para prendê-lo. Para fugir dele rapidamente, Prismo cria o clone e o usa para guiar Fiona e Cake para fora daquele lugar antes que elas fossem pegas. Scaravelho, como vocês podem imaginar, estava ali para entender do porquê ele ter ignorado os avisos de travessia entre universos. Prismo, por sua vez, dá uma desculpa esfarrapada, o que obviamente não cola. Então, o semideus decide explorar por toda a sala do tempo para ver se encontrava algo de errado. E foi quando, sem querer, o mestre do desejo deixou escapar que criou um universo sem autorização. Do outro lado, Fiona, Cake e o Rei Gelado chegam até uma sala, onde Prismo tinha preparado todos os itens para fazer o ritual e abrir o portal mais uma vez, para conseguirem mandar Fiona e Cake de volta para seu mundo. Porém, obviamente elas não queriam voltar e por conta disso saíram correndo. No entanto, depois de andarem em círculos por muito tempo, elas acabaram voltando para a mesma sala. Prismo, por sua vez, manda elas se apressarem e entrarem de volta na cabeça de Simon, enquanto ainda tinham tempo. Mas antes mesmo que ele pudesse terminar sua frase, Scaravelho aparece em cena, prontinho para prender e destruir os seres que atravessaram as dimensões. Foi então que Prismo quebra outra regra e entrega o controle para Fiona e Cake para que elas pudessem fugir e evitar seu universo de ser destruído. Dito isso, depois de Prismo ser quebrado em pequenos pedaços pelo Scaravelho, Fiona, Cake e Simon usam o controle e fogem antes de serem aniquilados. Pelo menos dessa vez. Os três vão parar em um outro universo desconhecido, ainda preocupados, pois certamente aquele cara não iria os deixar livres. Então, em meio àquela confusão de pensamentos, Simon teve a ideia de que poderia ser muito boa ou acabar mais uma vez com sua vida. A única solução possível em sua mente seria ele voltar a ser o Rei Gelado, pois com seus poderes de volta ele poderia facilmente derrotar Scaravelho, e com o poder da imortalidade, o universo de Fiona e Cake estaria salvo por toda a eternidade. Além de que se ele voltar a ter poderes mágicos, seu mundo também voltaria a ter magia.
sobrevivia. Mas para isso, eles iriam precisar encontrar uma outra coroa em algum universo. E o primeiro passo, então, seria eles irem até a biblioteca desse mundo para encontrar alguma pista. Dito isso, sua nova missão é iniciada. Depois de andarem por um bom tempo, os três acabam chegando em uma cidade completamente destruída, que estava um caos por completo. As pessoas em volta acabaram percebendo que Cake poderia falar e associou isso a alguma magia, o que naquele mundo era um tabu. Foi nesse momento que um funeral começa a acontecer, feito pelo Grande Destino, o líder da Gangue do Destino. Uma gangue que comanda toda aquela região, punindo qualquer um que se opuser a eles. E bem, vendo que nesse mundo o mais forte sobrevivia, Fiona começa a pressionar todos ali à procura de alguma pista sobre a coroa mágica. Enquanto isso, um garotinho loiro observava atentamente toda aquela confusão causada pela menina e seu gato mágico. Um comerciante malandro, por sua vez, também escutou o que a menina estava falando e afirmou que ele tinha o que ela queria, mas nada era de graça. Então, em troca, ele queria algo com valor semelhante. Depois de procurar em sua mochila, Fiona encontrou seu celular, o qual o comerciante ficou fascinado e aceitou fazer a troca. Porém, como eu disse antes, esse cara era um pilantra que entregou uma coroa falsa. E quando Fiona pediu seu celular de volta, ele se negou a entregá-lo e ainda por cima a ameaçou. Kate, por sua vez, não ia ficar parada vendo aquela cena e usa seu punho mágico para destruir o comerciante de uma vez por todas. E bem, aquilo acabou causando um caos e chamando a atenção das pessoas da Gangue do Destino. Então, rapidamente, Simon, Fiona e Cake tentam fugir daquele lugar, mas são interrompidos por um baixinho em seu guarda-costas, que estavam atrás de Cake para comê-la e conseguir assim seus poderes mágicos. No entanto, aquele garotinho loiro de antes aparece novamente e conseguiu derrubar o grandão com a tijolada na cabeça, além de também bater de frente com o baixinho. Porém, um outro membro da gangue aparece, a LT, para defender seu companheiro. Só que por algum motivo estranho, ela deixou os garotos fugirem tranquilamente. Motivo esse que nós vamos entender daqui a pouco. Bem, depois de correrem, nós descobrimos que o nome daquele loirinho era Jay, e ele tinha escutado falarem sobre a coroa mágica, o que acabou despertando sua curiosidade, pois na verdade, seu pai tinha encontrado a coroa. Simon, por sua vez, pede para que ele o leve até seu pai urgentemente, o que o garoto concorda. Simon estava imaginando que o pai de Jay seria sua versão nesse mundo, mas quando chegam à casa do garoto, descobrem que na verdade seu pai era Finn. Jay então conta que eles estavam fugindo da gangue do destino, porque Cake era uma gata mágica. Então, Finn, por não gostar nem um pouco daquela gangue, sente a necessidade de ajudá-los. Dito isso, depois de entrarem em sua casa, nós descobrimos que Finn tinha mais 3 filhos e sua esposa tinha perdido a vida há algum tempo atrás. Bem, voltando para a sala do tempo, nós podemos ver que Prismo foi preso por Escaravelho e de alguma forma ele conseguiu encontrar um universo onde Fiona e Cake foram parar. Chegando naquele mundo pós-apocalíptico, Escaravelho muda sua aparência e começa a procurar algumas pistas sobre o paradeiro de seus alvos. Até que depois de pressionar aquele comerciante de antes, ele descobre onde eles foram parar. Fiona, Cake e Simon começam a conversar com Finn enquanto jantavam. Porém, quando eles tocam no assunto da coroa mágica, Finn fica cheio de raiva e começa a gritar com eles, os mandando ir embora no dia seguinte depois que dormirem. Depois disso, a noite enfim chega e Jay aparece no lugar onde nossos protagonistas estavam dormindo para levá-los até o lugar onde seu pai havia dito ter encontrado a coroa no passado. Tudo isso para ver se ainda tinha alguma pista dela. Enquanto isso, o Escaravelho finalmente chega até a casa de Finn procurando por Fiona, Cake e Simon, mas Finn se recusa a dizer qualquer coisa sobre eles. Então, sem escolhas, Escaravelho vai embora. Mas certamente ele não iria parar por aí. Dito isso, depois dele sair, Finn vai até o lugar onde eles deveriam estar, mas descobre que os três já haviam saído indo em direção do lugar onde ele encontrou a coroa. Chegando lá, infelizmente, Fiona, Cake e Simon não encontraram a coroa. Apenas alguns resquícios depois dela ter sido provavelmente destruída. Então, sem escolhas, eles deveriam rapidamente ir para outro universo tentar a sorte. No entanto, nesse momento, aquela menina de antes aparece atrás de Jay, e nós conseguimos descobrir o porquê dela ter nos deixado escapar antes. Era porque ela tinha um romance proibido com Jay. Algum tempo atrás, o loirinho tinha vindo a esse mesmo lugar, onde encontrou uma pedra preciosa, além de também conhecer a LD e se apaixonar à primeira vista. Então, ele lançou aquela cantada de pedreiro e deu a pedra para ela como um presente, conquistando assim seu coraçãozinho. Porém, voltando para a realidade, infelizmente a gangue do destino chegou naquele lugar e começou a lutar contra os garotos. Infelizmente, os capturaram. No meio daquela bagunça, Simon percebeu que a pedra que Jay deu à garota era na verdade a pedra da coroa, e se ele conseguisse pegá-la, poderia rastreá-la com o controle. Foi então que Finn entra em cena e começa a lutar contra a gangue do destino, tentando proteger seu filho e nossos protagonistas, e conseguiu sair por cima. Porém, Escaravelho acabou chegando no lugar e lutando contra Finn, onde infelizmente ele acabou acertando um forte golpe em sua cabeça. Na verdade, o Chaka não é o personagem.
Fim, onde infelizmente ele acabou acertando um forte golpe em sua cabeça. Cake, por sua vez, no meio daquela confusão, conseguiu esticar seu rabo até a pedra e deu ela a Simon, que rapidamente a coloca no controle e ativa o teletransporte. Mas Escaravelho acabou indo junto deles. Bem, os 4 acabam sendo teletransportados para um reino feito de gelo, onde felizmente são salvos pelo Rei Gelado, o mesmo dos sonhos de Fiona. Porém, diferente do Rei Gelado que conhecemos, esse não ficou louco por conta do poder da coroa. Ele ainda mantinha sua sanidade apesar de tudo. E depois de Fiona explicar que eles precisavam da coroa para salvar seu universo, o Rei Gelado dá a sugestão deles clonarem a sua, assim resolvendo os problemas. Então, depois de entrarem em seu castelo, Simon pergunta como ele conseguiu superar a terrível maldição da coroa, o que o Rei Gelado simplesmente diz que foi pura força de vontade. E ainda por cima complementa dizendo que foi muito simples superar essa barreira. O Rei Gelado desse mundo já havia conquistado o poder da coroa 100 anos atrás, e até os dias atuais nunca mais enfrentou nenhum problema. Mas por algum motivo ele não poderia dar detalhes sobre isso, o que acabou deixando tudo um pouquinho suspeito. Para duplicar a coroa levaria cerca de 1 semana, então durante esse tempo eles poderiam explorar o Reino Gelado. No entanto, quando Cake sugere dela e Fiona irem explorar um reino aparentemente feito de doce, o Rei Gelado simplesmente coringa e os proíbe de ir lá. Fiona vai treinar com as espadas junto de algumas guardas. Cake vai jogar no celular e Simon, por sua vez, vai com o Rei Gelado até o laboratório, enquanto enche de perguntas sobre esse mundo. Mas sua principal questão era saber mais sobre Beth desse universo, o que o Rei Gelado dá risada, dizendo que simplesmente se esqueceu dela depois que ela morreu. Foi nesse momento que a Rainha dos Doces aparece, a versão da Princesa Jujuba desse universo. Ela era inimiga do Reino Gelado e um grande incômodo para o Rei Gelado. Mas quando ele tentou usar seus poderes para mandá-la embora, nada saiu, pois ele estava sem sua coroa. Então, com essa brecha, a Rainha dos Doces conseguiu capturá-lo e ainda por cima levou Simon de brinde. A Rainha dos Doces é basicamente a versão do Rei Gelado de Hora de Aventura, que rapta as princesas para se casarem com ela. E bem, ela sempre estava tentando capturar o Rei Gelado. Fiona, Cake e as guerreiras do Reino Gelado juntaram suas forças e atacaram o Reino Doce para recuperar seus amigos. Simon, por sua vez, percebeu que ela estava louca, mas tinha alguma cura, enquanto o Rei Gelado a todo momento negava fortemente e afirmava que ela tinha que morrer. Depois de algum tempo, Fiona chega onde seus amigos estavam presos e com sorte conseguiu derrotar a Rainha dos Doces e salvar o processo. E bem, o Rei Gelado, como garanhão que ele é, dá um beijo nela como forma de agradecimento. Porém, assim que a beija, ele simplesmente começa a murchar até virar pó, fazendo todo o Reino Gelado derreter junto. Foi então que a Rainha dos Doces voltou à sua forma original como a Princesa Juba, e Simon finalmente entende que para o Rei Gelado se livrar da maldição da coroa, ele simplesmente a transferiu completamente para a princesa, fazendo ela ficar Transferiu a louca em seu loucura lugar. da coroa Fiona, pra por sua vez, fica princesa. completamente desolada, pois havia tirado a vida de diversos homens doces à toa. Foi então que Escaravelho entra em cena depois de ser descongelado e ataca nossos queridos personagens. Porém, com sorte, eles conseguiram fugir rapidamente para outra dimensão. Dito isso, eles foram parar em um mundo dos bebês, onde encontraram a coroa facilmente, mas ela era de pelúcia, o que obviamente não funcionaria. Bom, vamos agora para um outro universo, ou realidade, onde nós encontramos a pequena Marceline fugindo dos zumbis doces, semelhante ao que aconteceu antes, porém com uma pequena diferença. Ela estava sozinha e o Simon, bem, ele virou isso aí. Voltando a foco, Simon, Fiona e Cake chegam até esse mundo muito tempo depois daquela cena da pequena Marceline. Porém, o controle que eles estavam usando já estava quase quebrando, restando apenas mais um salto entre dimensões. Foi nesse momento em que eles foram atacados por vampiros, que com sorte conseguiram vencer com a ajuda de Cake, que comeu a cabeça deles. Simon estava achando aquele mundo muito semelhante com o que ele vivia, mas ele não tinha muito tempo para pensar nisso, pois mais e mais vampiros começaram a aparecer. Com sorte, alguém ataca a horda de vampiros e consegue salvá-los antes de perderem suas vidas. A responsável por isso foi a Princesa Jujuba desse universo. Porém, ela não os salvou porque simplesmente se importava com eles. Ela os salvou pois viu as habilidades de Cake e sentiu que precisava de sua ajuda para derrotar a estrela. Cake e Fiona, por sua vez, comentam que estavam atrás da coroa mágica e não poderiam ajudá-la. Então, a princesa fala que o rei vampiro estava com a coroa e se eles a ajudarem a derrotar a estrela, poderiam ficar com ela. Do outro lado do universo, dentro da sala do tempo, Escaravelho estava procurando por Fiona e Cake dentro daquele mundo, enquanto ignorava todos os chamados que estava recebendo. Mas infelizmente, ou felizmente, ele não estava as encontrando de forma alguma. Foi então que depois de um comentário do Prismo, ele teve a brilhante ideia de ir direto até o lugar onde a coroa estava, pois lá seria só questão, né, de tempo até poder capturá-las. Porém, quando ele ia se teletransportar, ele foi puxado à força por seu chefe, por ele ter ignorado os avisos anteriores. Um tempo depois, dentro do tanque, a princesa comentava que estava atrás de matar a estrela, a guardiã do rei dos vampiros, uma das responsáveis por destruir esse mundo. Durante o caminho, duas pessoas aparecem na frente do tanque e a princesa apenas os ignora. Mas obviamente, Fiona, com o coração puro que tem, não conseguia ignorar
ignorar pessoas necessitadas e desce do tanque para ajudá-las, junto com outro membro do grupo. Porém, essas não eram pessoas necessitadas, e sim vampiros que os atacam. Mas com sorte, o grandão conseguiu proteger Fiona antes que algo pior acontecesse. Foi nesse momento que a estrela aparece, que é a própria Marceline desse mundo, o que acaba deixando Simon em choque e gritando por seu nome. Rapidamente, o vampiro voa em direção de Fiona para sugar sua alma e sangue. Porém, mais uma vez, o grandão entra em cena e salva a pobre garotinha, e infelizmente perde sua vida no processo. Vendo que seu primeiro ataque falhou, Marceline tenta atacar novamente, mas Cake conseguiu salvar sua amiga a tempo dessa vez. Porque e com a ajuda do tanque e bombas de alho, eles conseguiram fazer Marceline recuar momentaneamente. Sem o tanque, com a moral lá embaixo, a princesa fica extremamente furiosa. Foi então que Cake sugere deles a usarem como um tanque. E bem, sem escolhas, eles acabam aceitando. Durante o caminho até o ninho dos vampiros, a equipe traça o plano de se dividir e espalharem bombas de alho por todo o castelo, para forçar os vampiros a saírem da colônia. No entanto, enquanto Simon estava seguindo o plano, ele se encontra com Marceline, que diferente da versão de seu mundo, era perversa e completamente do mal, o que acaba deixando muito chateado. Imaginando, se ele não tivesse encontrado a Marceline no seu mundo, ela poderia ter se transformado nisso. Bom, depois de espalharem as bombas, o próximo passo era a caçadora usar uma flecha para derrubar a coroa da cabeça do rei dos vampiros, e assim eliminar todas aquelas nuvens que estavam tapando o sol. E quando os vampiros... Porque se ela tivesse só derrubado a coroa, ela acha que não ia dar tempo do rei vampiro agachar e pegar, não, né? Vai ser, tipo assim, em questão de segundos ele vai perder, obviamente. Meu Deus. saíssem do castelo por conta das bombas, todos morreriam queimados. No entanto, por mais que seu plano seja brilhante, acabou dando errado, pois o rei dos vampiros saiu ileso, ainda possuindo a coroa. A princesa Jujuba então começa uma luta contra Marceline, enquanto o rei dos vampiros estava distraindo assistindo. Dito isso, Cake viu a oportunidade perfeita dela se esticar e pegar a coroa, mas Fiona estava em choque e queria que eles fossem embora o quanto antes. Foi então que Fiona e Cake começam a brigar e acabaram sem querer quebrando o controle. Além do mais, o barulho que elas fizeram fez o rei dos vampiros perceberem seu plano. Então, sem escolhas, eles apertam o botão e fogem para outra dimensão antes de pegarem a coroa. O último salto entre dimensões antes do controle quebrar levou Fiona, Cake e Simon para mais um mundo pós-apocalíptico. Mas dessa vez, mesmo depois de andarem por quilômetros, eles não encontraram nada, nem mesmo um pequeno sinal de vida. Enquanto isso, Fiona e Cake estavam brigadas, já que Cake estava muito irritada por sua amiga ter apertado o botão antes dela ter pego a coroa. Com isso em mente, depois de uma discussão entre as duas, a gata sai para explorar mais um pouco e tentar esfriar a cabeça, enquanto Simon tenta animar a garota, dizendo que ela havia feito a escolha correta, além de também contar um pouco sobre sua história junto de sua amada Beth, inclusive como eles se conheceram quando ele estava fazendo uma palestra sobre artefatos antigos e ela era a única pessoa o levando a sério. Então, após terminar sua... Pera, deixa eu ver se eu consigo identificar todas. Calma aí. Ela havia feito a escolha correta. Além de também contar um pouco sobre sua história junto de sua amada Beth, inclusive como eles se conheceram quando ele estava fazendo uma palestra. Primeiro, essa aqui é a armadura do Jake, que ele encontra lá num dos episódios que tem um cavaleiro lá que faz... Próximo. Sobre artefatos. Próximo, esse aqui é basicamente a varinha do Rei de Marte. Antigos, e ela era a única pessoa o levando a sério. Então, após terminar sua apresentação, os dois começaram a conversar mais um pouco sobre esse mundo mágico, e depois dele lançar aquele papinho furado no ouvidinho dela, ela aceitou partir uma exploração junto dele. No entanto, enquanto Fiona e Simon estavam focados em sua conversa, eles escutaram o grito de Cake. Chegando lá, eles acabaram descobrindo que Fiona havia se ajustado com o Bimo, porém tinha alguma coisa errada. E essa máscara aí do Bimo é do episódio da festa, que basicamente todo mundo é assombrado por uma pegadinha do Jake. Com ele estava completamente maluco, conversando sozinho e falando sobre um tal de Jerry, que segundo ele era um cara legal, alto e fazia brincadeiras engraçadas. Bom, Simon pergunta a ele se tinha uma coroa naquele mundo, o que o robô responde que havia uma no reino gelado. Dito isso, eles partem em direção de lá, mas durante todo o caminho, Fiona e Cake ainda continuavam discutindo. Depois de um bom tempo andando, eles finalmente chegam, mas como era de esperar, não havia mais nada. Então, a única forma deles saírem desse mundo horrível seria consertando o controle.
Bimo, por sua vez, diz que a princesa Jujuba conseguiria ajudá-los com isso, o que acaba alegrando a todos, que rapidamente vão em direção do Reino Doce. No entanto, quando chegaram no castelo da princesa, eles descobriram que Bimo havia mentido, que a princesa Jujuba não estava mais lá. O pobre robô já estava tão maluco que se fantasiou de Jujuba, enquanto afirmava ser ela. Isso obviamente frustrou Fiona, Simon e principalmente Cake, que começa a culpar Fiona por eles não terem conseguido pegar a coroa no mundo dos vampiros. A pobre garota, por sua vez, ficou visivelmente abalada com as palavras de sua amiga e começou a chorar. Simon então tentou animá-la, continuando a contar sua emocionante história junto de sua amada. Depois deles partirem para uma aventura e descobrirem uma relíquia única que mudaria o mundo por completo, Simon e Beth infelizmente seguiram por caminhos diferentes. Dito isso, semanas se passam até que ele encontrou um livro que ela tinha devolvido para a biblioteca, onde dentro tinha uma carta expressando seu amor genuíno pelo doutor, que floresceu ainda mais depois da exploração que fizeram juntos. Então Simon sai correndo em direção da casa dela, onde descobre que ela tinha acabado de sair para ir embora da cidade de uma vez por todas. No entanto, poucos momentos antes dela partir, Simon consegue chegar e também expressa seu amor por ela, dizendo que queria ficar com ela para sempre ao seu lado. Essa belíssima história de amor acabou emocionando não só Fiona, como também Bimo, que por conta disso teve a ideia de usar seu coração de robô para recuperar os poderes do controle. Mas infelizmente as coisas não correram da forma que ele queria. Então, infelizmente, ele acabou falhando e perdendo sua vida no processo. Porém, mesmo que não tenha funcionado, isso não torna seu ato heróico menos nobre. Deixa um F nos comentários para nosso robozinho camarada. Kate, por sua vez, que se aproximou muito de Bimo durante esse curto período, decidiu que eles deveriam ir até o Jerry e contar sobre o que havia acontecido, já que o pequeno robô sempre comentava sobre ele. Dito isso, eles vão até uma espécie de iglu e depois de descerem algumas escadas, dão de cara com Jerry, que na verdade era o próprio Leech, que desperta e depois de dar um susto nos nossos protagonistas, simplesmente volta a dormir sem mais nem menos. Enquanto isso, o Escaravelho se encontra com seu chefe, que reclama por seu mau desempenho no trabalho. Ele então responde que só estava fazendo isso porque Prismo havia quebrado as regras e criado um universo, o que seu chefe acaba não acreditando. No entanto, o chefe do seu chefe acreditou. Bom, voltando para Fiona e Cake, por sorte eles conseguiram escapar de perder suas vidas para o Leech, mas como não tinha mais nenhum sinal de vida naquele mundo, o futuro deles não mudaria muito. Vendo que sua situação estava complicada, Fiona usa seu último recurso, a coroa do Rei Gelado que virou pó. Ela não queria ter que fazer isso, pois não queria amaldiçoar Simon mais uma vez. Porém, infelizmente, eles não tinham outra escolha. Era isso, ou simplesmente todos morrerem ali. Simon então dá início ao ritual e consegue abrir o portal, enviando assim Fiona e Cake de volta ao seu mundo. Mas antes de conseguir colocar a coroa mais uma vez, Escaravelho aparece pronto para cortar sua cabeça. Mas foi nesse momento que Beth vem em sua mente, e ele é teletransportada para algum outro lugar misterioso junto do Leech. Enquanto isso, Fiona e Cake conseguiram voltar para seu mundo, que ainda continuava sem magia, mas Cake ainda conseguiu usar seus poderes. Foi então que elas encontram Marshall Lee e Gary, que agora estavam juntos e começaram a contar tudo o que estava acontecendo. De volta a Simon, ele percebeu que estava em um lugar estranho e o portal em sua cabeça ainda estava aberto. Leech, por sua vez, estava fazendo um ritual para invocar Golb, o que acaba dando certo. Porém, Leech estava furioso, pois ele dedicou sua vida inteira a estudar mais sobre Golb e no fim das contas, sua vida foi uma merda. O destruidor de universos, por sua vez, simplesmente o transformou em uma peça de Lego, já que ele não queria ficar ouvindo esse chilique. Simon, por sua vez, começou a conversar com Beth e contou que não tinha desistido dela, mesmo depois de diversos anos. Mas, como deu para perceber, ele acabou falhando em trazê-la de volta, deixando sua vida sem nenhum sentido. Porém, agora ele tinha conhecido Fiona e Cake, que deram a ele um novo propósito. Mas quando ele tenta colocar a coroa em sua cabeça, Beth ativa seus poderes, o congelando e o enviando para um outro corpo. Na verdade, ele enviou apenas a sua alma. Seu corpo, por outro lado, continuou no mesmo lugar. Enquanto isso, o Escaravelho, que também foi enviado junto de Simon, acorda, percebe a oportunidade única de acabar de uma vez por todas com essa perseguição, tirando assim a vida de Simon. Mas Beth, obviamente, não deixou isso acontecer e transformou o semideus em diversos besouros sempre que ele tentava atacar. Então, sem saídas, o pobre besourinho acabou entrando no portal da cabeça de Simon. Voltando para Fiona e Cake, elas ainda estavam explicando as coisas que aconteceriam com o mundo delas para Marshall e Gary, quando o portal se abre em uma máquina de gelo. Porém, ao invés de conseguirem falar com Simon, quem sai de lá são os besouros escaravelhos. Fiona logo percebe que se eles se juntarem, Escaravelho voltaria à sua forma original, e ela obviamente não queria isso. Então, junto de Cake, elas bolaram um plano e conseguiram prender esses besouros. Depois de colocar
colocá-los em potes separados, Fiona tentou ligar para Simon, que tinha ficado com seu celular, para tentar entender o que estava acontecendo, mas acaba sem sucesso, pois Simon não estava nas suas melhores condições. Hunter, por sua vez, comenta que havia visto um portal no parque, então todos os personagens decidem ir até lá e entrar no portal para resolver esse problema de uma vez por todas. Só que depois deles saírem da casa, Alice, que estava dormindo esse tempo todo, acorda e simplesmente começa a quebrar os potes de vidro para libertar assim os besouros. Ele só não esperava que junto deles também libertaria o Escaravelho. Dito isso, vamos voltar um pouquinho para Simon, que também não estava conseguindo entender nada do que tinha acontecido. Então, para procurar informações, ele decide ir até uma biblioteca e pegar alguns livros sobre artefatos mágicos feitos por sua versão desse mundo, para tentar encontrar mais sobre a coroa, conseguindo assim colocar suas mãos dela e por fim escapar. Depois de encontrar o livro correto, ele percebe que na verdade ele funcionava como um jogo de escolhas, onde ele guiava dois exploradores, Casper e Nova, que estavam atrás da coroa mágica. Então, sem pensar muito, ele foi escolhendo todas as opções para ir direto até a coroa, sem pensar nas consequências. Porém, como era de se imaginar, ele acabou falhando miseravelmente e teve seus exploradores mortos. Dito isso, Simon queria tentar fazer mais uma vez, só que escolhendo outras opções e pensando um pouquinho melhor também. Porém, por mais que ele tentasse, a cada escolha que fazia, a coroa ficava mais e mais distante. Simon continuou guiando esses dois exploradores, seguindo apenas as opções do Casper, sem pensar muito na Nova, estando assim visivelmente obcecado em conquistar a coroa, sem ligar para os sentimentos da garota. No fim das contas, eles encontraram a coroa, mas Casper estava enfrentando um dilema. Nova estava se sacrificando para que ele pudesse pegar a coroa que ele tanto queria, então agora ele tinha duas opções. A opção 1, Nova seguraria o portão para que ele pudesse pegar a coroa e por fim seria esmagada. Ou a opção 2, Casper tomaria uma poção que dava a ele super força, mas no fim das contas esqueceria tudo sobre Nova para sempre. E isso acaba lembrando a história de um certo alguém, certo? Simon. Bem, depois de ler essa história, Simon se viu como Casper, que abandonou tudo para seguir seu sonho e simplesmente deixou Beth como segunda opção. Mas o amor de Beth por ele era tão grande que mesmo assim a todo momento ela se sacrificava para seu bem. Quando ele enfim entendeu isso, sua alma voltou para seu corpo original. Foi então que ele pode conversar com Beth mais uma última vez, no mesmo lugar onde tudo começou. Onde Beth diz que esse foi o final que eles escolheram. As coisas poderiam sim ter sido melhores se eles fizessem outras escolhas, mas ela não se arrependia nem um pouco de tudo que viveram. Bem, voltando um pouquinho para o mundo de Fiona e Cake, Escaravelho conseguiu se libertar e estava destruindo por completo o mundo delas, já que elas ainda continuavam sem seus poderes. Cake, por sua vez, conseguiu pegar o cristal que Escaravelho prendia os seres que ele capturava e os libertou, mas nem isso foi suficiente para derrotá-lo. Dito isso, ele começou a apagar parte do seu mundo. Cake, como a única pessoa que poderia lutar contra ele, continuou tentando, mas seus esforços eram nada comparado ao gigantesco poder dele. Dito isso, Simon, que voltou ao seu corpo depois de conversar com Beth, recebe uma ligação de Fiona, contando que Escaravelho estava destruindo seu mundo. O velhote rapidamente diz que vai colocar a coroa para que elas pudessem lutar com poderes mágicos e ter uma chance de ganhar. Mas Fiona o manda não fazer isso, já que ela não queria fazer ele passar por tudo que passou novamente. Além de que esse era seu mundo, então ela lutaria com sua própria força. Por fim, ela agradece tudo e se despede do grande amigo que fez durante esse tempo. Simon, por sua vez, fica frustrado, pois nada em sua vida estava dando certo. Ele perdeu seu amor e quando conseguiu encontrar uma outra motivação, que era salvar Fiona e Cake, ele vai lá e falha mais uma vez. Nesse meio tempo, seu corpo começa a ficar estranho, até que de repente, o mundo de Fiona e Cake sai de sua cabeça e se transforma em um dente de leão. Dito isso, ele liga para Fiona mais uma vez, e pelo portal em sua cabeça, ele entrega o seu mundo para ela, dizendo que agora tudo ficaria bem. A garota, por sua vez, entende que seu universo deveria se tornar um universo de verdade, e não um universo escondido na cabeça de uma pessoa. Então, ela sopra o dente de leão, tornando seu mundo agora oficial, e tomando tudo ao seu devido lugar. E bem, sendo um universo autorizado, Escaravelho não tinha autoridade nenhuma para poder destruí-lo. Isso o faz explodir de raiva. E mesmo sabendo que não poderia destruir, ele continuou, motivado principalmente por sua inveja de Prismo, pois ele sempre conseguia tudo o que queria. Com isso em mente, voltando para a sala do tempo, Prismo conseguiu escapar da caixa que o prendia, e para salvar seu universo das mãos desse semideus irritante, ele enviou os seres que Fiona e Cake fizeram amizade durante toda a sua jornada, incluindo Jay, LG, Finn Bebê e o Esquilo junto de uma caixa de morangos que seria muito importante.
Então, para dar um fim de uma vez por todas no escaravelho, Fiona comeu os morangos que aumentaram seu tamanho, ficando assim gigante, e com a ajuda de Cake, que se transformou em um martelo, começaram a lutar. Porém, Brum. enquanto o escaravelho continuasse com seu cristal, ele era muito poderoso. Então, LD junto de Jay conseguiram pegar dele e o mandar para Fiona e Cake, que com seu poder conseguiram aniquilar Escaravelho, trazendo paz para seu mundo mais uma vez, voltando assim a viverem felizes para sempre. Seu mundo ainda continuava sem seus poderes mágicos, mas nesse ponto isso já não era mais necessário para que elas pudessem viver tranquilamente. Simon, por sua vez, voltou ao seu mundo original e começou a aproveitar mais, pois agora ele tinha enfim entendido que sua vida era muito preciosa, e com a ajuda de terapia, ele ia superando cada obstáculo que passava em sua vida. Bem, por hoje é isso, e se Então, você galera, gostou, esse deixa um foi o like aí que esse vídeo. vídeo deu... Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like no canal, sininho das notificações. Esse foi mais um resuminho aqui no canal. Se vocês querem algum desenho específico, deixem nos comentários que talvez eu possa assistir. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. E se vocês quiserem ver algum outro resumo, tem aqui no Mais Cartoon. Ou deixem nos comentários para eu trazer aqui no canal semana que vem, tá, galera? É isso, até a próxima. Tchau. Aqui. Tchau, uau.